As informações agora de Balneário Camboriú, com Bianca Robles, que traz algumas informações interessantes. A primeira, atenção motoristas, diz respeito à alteração no trânsito de Balneário Camboriú. Bianca, boa tarde. O que altera, o que muda para o motorista? Agora tem muita gente que parou o seu almoço. Você vai falar de alteração de trânsito, as pessoas já ficam ligadas. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, desde pela manhã já está tendo algumas alterações no trânsito, algumas já se encerraram agora ao meio-dia, mas tem uma em específico que segue até às 6 horas da tarde, que é na rua 1201, entre a Avenida Brasil e a Avenida do Estado. Está sendo ali feito um descarregamento de aço com uma grua, então esse descarregamento ali vai ocupar uma faixa da via e todo o estacionamento, então vai estar interditado até às 6 horas da tarde. Então prestar atenção quem passar ali por aquela rua ali, 1201. Não adianta a gente reclamar. Estamos exatamente no metro quadrado mais caro, um dos mais caros do país e onde há um franco desenvolvimento cada vez maior da construção civil. Então tem que acontecer essas intervenções, infelizmente, mas depois a gente vai ver o resultado visual aqui em Balneário Camboriú. Bianca, quer dizer que agora então eu vou poder pagar a minha conta d'água através do Pix? A EMASA inova mais uma vez com esse novo formato de pagamento, né? Exatamente, Saul. Então a nova novidade, né, é que então teremos o pagamento por Pix através da conta, né, que vai chegar ali na sua casa, sua conta de água, de esgoto, vai ter um QR Code onde você vai poder apontar ali a câmera do seu celular e fazer o pagamento por Pix no banco de sua preferência, sem filas, sem, né, transtorno. Então vai ser bem mais prático ali, facilitando a vida de toda a população. E o diretor-presidente da EMASA, Auri Pavone, disse que vamos ter ainda mais novidades na EMASA. Vamos aguardar aí para ver quais vão ser as novidades que vão surgir na EMASA. Tá certo, Bianca. Agora é o seguinte, o promotor que falou com a gente aqui na abertura, o Dr. Márcio, sobre os estagiários e tal, ele disse o seguinte: olha, eu recebi no meu celular um alerta da Defesa Civil sobre o tempo. As pessoas começaram a receber no dia de hoje esses alertas. O que diz esse alerta da Defesa Civil, Bianca? Então, esse alerta da Defesa Civil é sobre possíveis tempestades que podem acontecer entre hoje e amanhã, né? Então, entre quarta e quinta-feira, possíveis tempestades, né? Com muitos raios, granizos, então podem acontecer, muitos ventos. Então, vale aí o alerta, né? Porque pode acontecer chuvas intensas, causando enxurradas, né? Alagamentos, queda de galhos de árvores. Então, prestar muita atenção neste alerta da Defesa Civil, ficar atento, porque pode ser por conta dessa onda de calor e uma frente fria, cause, então, uma grande tempestade aí na nossa região. Olha, fica atento então, né? Vamos ficar atento todo mundo, principalmente moradores de Camboriú, que residem em algumas áreas que comumente acabam alagando quando tem um volume muito alto de chuvas. Fiquem atentos e, obviamente, a Defesa Civil, tanto de Balneário quanto de Camboriú, está de olhos bem abertos para, se necessário, socorrer. E aí, se não tiver que socorrer, melhor ainda, significa que tudo vai ser muito normal. Bianca, obrigado pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Muito obrigada, Saul, e uma ótima tarde a todos. Certo. Olha, o Parque Raimundo Malta tem um novo horário de atendimento. O Parque Raimundo Malta teve o horário de visitação ampliado. Agora abrirá das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, diariamente, possibilitando o público conhecer o local, que tem vegetação nativa e animais silvestres. O secretário do Meio Ambiente falou sobre a ampliação de horário. No sentido dessa ampliação de horários, claro, sem nenhum custo para a prefeitura, somente adequando a escala de horários para que os nossos servidores permaneçam cuidando do parque. Então, foi muito positivo e nós estamos felizes com o resultado da criatividade, da iniciativa do coordenador Everton, bem como do questionamento da comunidade, que nos questionou o porquê não abrir um pouco, dar um espaço maior de tempo, até porque nós também vimos a oportunidade de distribuir mais esse fluxo de pessoas, né? Para não vir todo mundo no mesmo horário das 13 às 17, então hoje tem das 6 às 18 horas da tarde. Além das trilhas ecológicas, quem visita o parque também pode aproveitar a biblioteca ao ar livre, que funciona de segunda, quarta e sexta e já conta com cerca de 400 livros. E também, toda primeira sexta-feira de cada mês, acontece a Sexta-feira Cultural, que conta com jogos educativos, contação de história, declamação de poesias e também muita música.
Com entrada gratuita, o Parque Raimundo Malta está localizado na Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho, número 122, no bairro dos Municípios, e funciona todos os dias. O Raimundo Malta é uma das pouquíssimas áreas verdes que foi preparada para visitação e para que as famílias possam ter um contato maior com a natureza. Obviamente, no futuro próximo teremos mais áreas verdes como o Raimundo Malta, mas por enquanto é ele. E esse horário vai propiciar a possibilidade de mais pessoas não só visitarem, mas também aproveitar o que oferece a biblioteca, que é um projeto interessante e muito legal. E agora vamos ao comentário político de Joel Rosa. Boa tarde, Joel Rosa. Ontem a sessão da Câmara de Vereadores foi bastante tensa, né? Com resposta, até grito. Gostaria que você falasse, explicasse para as pessoas que estão em casa o que de fato aconteceu lá na Câmara de Vereadores na sessão de ontem. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos em casa. Ontem, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, estava em pauta a questão do BCPrev. O BCPrev, a estrutura do BCPrev, questões legais, os cálculos do BCPrev, eles devem sim ser refeitos, reformulados. Por quê? Porque nós temos uma questão de uma recomendação federal. O BCPrev, nós temos que entender que o BCPrev está com um déficit gigante e a prefeita atual é obrigada a consertar o BCPrev. O BCPrev ele está com déficit, ele deve ser consertado. E são cálculos, questões internas na lei que devem ser modificadas. Então, ontem foi o projeto de lei para fazer essas modificações e o clima ali ficou um pouquinho mais acalorado. A discussão ali entre... Tem um vídeo, né? Vamos ver o vídeo. Política é diferente de politicagem. A senhora professora sabe melhor do que eu. E eu preciso lhe dizer que essa postagem foi uma postagem misógina. Porque em momento nenhum aqui, nenhum vereador homem foi questionado quanto à sua responsabilidade em relação à aprovação ou desaprovação do projeto que vai estar em pauta e que provavelmente vai ser retirado hoje aqui dessa sessão. Olha, Joel, complicado porque essa fala ela é maior, né, da vereadora Jade, um tanto quanto braba, né, por causa da postagem que foi feita. O que dizia exatamente? Apareceu ali a postagem, mas o que era uma cobrança por parte do sindicato da postura adotada pela Jade e também pela Cissa Miller, que são as duas vereadoras mulheres? Saúl, a Jade está realmente certa e correta da postagem. A postagem apontam a Jade e a Cissa Miller como culpada de todo o novo projeto de lei. Elas não têm culpa, não passou por elas, tanto que até a Jade ela vem intermediando e conversando com vários funcionários para poder fazer o melhor projeto possível para os funcionários públicos. Existe um problema do CICEMBEC. O CICEMBEC ele busca algo que ele não tem, que a prefeitura não tem condição de entregar. O que o CICEMBEC pede não tem como entregar, porque nós temos uma recomendação federal. E temos que entender que não tem somente o CICEMBEC, nós temos o ProBC e o CICEMBEC, são dois sindicatos que representam os funcionários municipais, um ligado à educação e o CICEMBEC, que é o mais antigo, ligado a todos os funcionários públicos. Então houve um bate-boca ontem, a Jade ela sai sim na defesa do seu mandato, da sua pessoa. A Jade desde o começo ela vem conversando, ela se coloca sempre junto com os funcionários públicos, defendendo os funcionários públicos. Mas o CICEMBEC, através, eu vou colocar a pessoa que foi a Marisa estava ontem lá, a Marisa ela faz parte ali do CICEMBEC ali, junto com o Dr. Loli. Então, ela começa a atacar a Jade, ela começa a ter palavras ali que ofendem a Jade e a Cissa Miller. Mas como fala a Jade? Não é somente as duas, são 19 vereadores. Por que eles não cobram dos 19 vereadores? Por que cobrar das duas? Por que cobrar da Jade e da Cissa? Qual que é o grande problema? Será que o CICEMBEC tem algum problema com as mulheres? Foi essa fala ontem da vereadora Jade. Jade fica extremamente chateada pela fala delas.
E houve uma reunião essa semana na prefeitura, onde estava o Sinsenbeck, a Jade e a Cissa estavam ali participando dessa reunião, estavam em defesa dos funcionários públicos, elas querem o melhor para o funcionário público. Então, houve uma discussão gigante ali já sobre tal situação. E nós temos que entender, tem que ser aprovado essa nova lei do sindicato, da FUNSERVI, tá? Olha, as pessoas... do BCPREV. Teve gente que estava lá e falou o seguinte, que na verdade quem tinha que se manifestar seria o presidente Lolli, porque a Marisa é secretária. Então, na verdade, o porta-voz do sindicato seria o Valdir Lolli. Porém, a Marisa foi quem falou, né? Inclusive, num bate-boca, num momento em que a vereadora estava com a tribuna, né? Exercendo ali o seu direito de poder falar, de se manifestar sobre o projeto de lei, que acabou sendo retirado da pauta, né? Foi retirado. Tem algumas emendas que irão entrar. Tais emendas já são encaminhadas pela Jade, pela Cissa, tem algumas emendas encaminhadas até por elas, tá? Já para estar sendo trabalhado, para tentar ajustar a lei ali da Previdência do município, o melhor para todos. Mas só que não pode ser uma via de mão única, tem que ser uma via de duas mãos. A questão da Marisa, dela ter se colocado à frente do Dr. Lolli, isso é comum, tá? É comum. Isso não é a primeira vez. Em outros momentos, a Marisa já vem nessa pegada, nesse debate, se levantar. Ela está há muitos anos ali como secretária do sindicato também. O Lolli e a Marisa, esse grupo que comanda o sindicato, o Sinsenbeck, eles estão há muitos anos. Eu vou calcular que eles estão em torno de quase 16 anos no poder na frente do sindicato. Então, é tanto que a ProBC, ela aparece porque não se sente representado pelo Sinsenbeck. Então, ontem a Marisa, ela veio num debate ali, foi infeliz nas suas falas, a Marisa, tá? Ela foi infeliz de arrumar confusão com a vereadora que defende os servidores públicos. Vai entrar em pauta, provavelmente somente semana que vem, esse projeto. Não entra hoje. Olha, o que mais impactou as pessoas foi saber que o Sinsenbeck, né? Isso, a ProBC, todos eles sabiam e haviam concordado das normas que estavam nesse projeto de lei que seria apresentado, quer dizer, estava tudo certo. E aí, naquele momento, aconteceu essa manifestação por parte da Marisa, que ali, então, com a ausência do Lolli, era quem representava o sindicato. Isso, houve uma reunião no gabinete da prefeita, até uma reunião bem acalorada, tá, Saul? Entre a ProBC, o Sinsenbeck, muitas trocas de farpas ali. Sim, saiu já com um acordo definido, porque não é o que a prefeita está fazendo porque ela quer. São recomendações, vem de cima para baixo. Eles são obrigados a ajustar a Previdência no município junto à Previdência Nacional. A questão da aposentadoria, a questão da faixa dos anos ali que vai aumentar ou diminuir, mas é uma questão nacional, não é questão nossa particular. O que acontece? Que havia já feito o acordo estava pronto e chega na hora, o Sinsenbeck achou que não foi prestigiado ou ficou com ciúme da ProBC e começa toda aquela confusão. Nós temos que entender que são dois sindicatos, a ProBC e o Sinsenbeck, são dois sindicatos, um pela educação e outro geral. Sendo que a educação não é só para os professores, tá, Saúl? A ProBC hoje todos os funcionários da educação podem estar fazendo parte desse sindicato. Certo. Inclusive, a ProBC tem hoje marcada uma Assembleia Geral para ainda falar sobre isso, né? Sobre o projeto que acabou sendo retirado da pauta e que deve voltar à pauta na semana que vem. O Lolli e o pessoal do Sinsenbeck também terão espaço aqui no TVC News se desejarem se manifestar com relação ao que ocorreu ontem na Câmara de Vereadores. Viagem a Brasília, os prefeitos estão em Brasília, né? A prefeita Juliana Pavan está em Brasília, o Josias Silva acabou de falar conosco aqui através da tela da TVC, diretamente de Brasília. Os recursos devem vir, pelo menos os contatos estão sendo feitos, né?
Isso, nós temos lá a prefeita Juliana Pavão, foi participar do Congresso Nacional dos Prefeitos, né? E também fazer aquela sabatina, a conversa, né? Temos o Anderson, que também está em Brasília, temos a Cissa Miller, o Alan, nosso secretário de Cultura, está em Brasília também, nosso vereador o Eduardo Zanata, do PT, também está em Brasília, todos eles buscando recursos, né? E algumas postagens, algumas conversas, já sabemos que foi sinalizado situações bem interessantes, tá? Então, nós já temos ali o Ismael dos Santos, nós temos Giovanni de Sá, que já estão mandando algumas verbas para o município. E também acertando algumas questões, a questão do posto de 1.500, algumas questões, algumas agendas culturais, Saul, que vão ser de muita importância para a cultura e para o turismo balneário. Então, a Cissa Miller, junto com o Alan, estão em Brasília buscando esses recursos e novidades para a cidade. Bom, para fazer a finalização da sua participação aqui, comentando a política, muita gente falando no estado inteiro sobre uma aproximação entre o governador Jorginho Melo e o prefeito de Joinville, o prefeito Adriano. Essa aproximação, de fato, pode significar que Joinville muda o seu caminho político para 2026, porque até então se sabia de uma aliança entre PSD e o Novo do Adriano. E agora, com essa conversa com Jorginho Melo, há um risco? Ô Saul, eu acredito que não há o risco ainda o Novo, ele sai ainda à frente sozinho, não tem nenhum acordo com o PL. Adriano, ele fala muito bem de Jorginho Melo, parabeniza Jorginho Melo, mas não sinaliza que ele vai estar com o Jorginho Melo, tá? As falas do Novo ainda, que provavelmente vão ter candidatos. O que se coloca ali é a questão do Adriano. Adriano diz que tem vontade de finalizar os 4 anos do seu mandato e não tem nenhuma pretensão de sair daqui a 2 anos. Essa foi a conversa que eu vejo mais forte, assim. Agora a questão do Novo estar junto com o PL daqui a 2 anos, no estado, acredito que não. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Você volta na sexta-feira com o seu comentário político aqui no TVC News, na TVC Panorama. Obrigado. Abraço, amigos de casa. Bom, vamos conhecer a previsão do tempo, principalmente depois desses alertas que as pessoas estão recebendo, os alertas da Defesa Civil. Previsão do tempo agora. Na quarta-feira, o dia será de sol e calor intenso em Santa Catarina, com aumento de nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais isolados, com chuva forte, raios, ventania e granizo. As temperaturas ficam elevadas, entre 33 e 40 graus, mas diminuem no final do dia. Os ventos variam de nordeste e noroeste para sul, com intensidade fraca a moderada e rajadas. Esse cenário é influenciado por áreas de baixa pressão e pela chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul. Vamos ficar ligado aí, né? Quem tem que trabalhar, fique ligado. Guarda-chuva, principalmente aqueles que vão sair de moto, podem então ter o acompanhamento da previsão do tempo em tempo real no site da Defesa Civil e também no site da Ipagre-Cirã. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, logo depois do Muito Mais com a Fábio Ismânia, com as principais informações de Santa Catarina e também da nossa região Camboriú, Balneário Camboriú. Uma boa tarde a todos vocês que estão em casa e vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura trazendo as informações nacionais e internacionais. E depois das informações que o Google Maps deu de que, de fato, a praia mais fotografada é a Praia de Laranjeiras, a gente encerra com o visual das nossas praias e também o nosso verde, que a região também tem aqui algumas áreas verdes. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês.